diz a palavra do Senhor. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E mesmo vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aliás, e mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Agora, irmãos, lá no mesmo capítulo, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 20 e 27, diz assim a palavra do Senhor: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Capítulo 15 agora, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 11, irmãos, no mesmo capítulo. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 16 agora. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto é meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. 26, verso 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim, vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Continuando a leitura no 16. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Mais adiante um pouquinho, meus irmãos, lá no versículo 20. Na verdade, capítulo 16, verso 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-lo tirará. E finalmente, irmãos, o verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos perdoe qualquer pecado do nosso coração, da nossa alma neste momento. Pedimos por Jesus. Rogamos que o Espírito Santo venha nos guiar nesse estudo bíblico, nessa exposição, para que Ele seja o mestre e Ele abra para nós a compreensão de cada verso e aplique ao nosso coração para que sejamos grandemente edificados hoje à noite. E essa série, Senhor, de estudos, ela venha realmente se consolidar na nossa alma e nos preparar para viver esse mundo de forma honrosa e para glorificar o Teu nome santo em Jesus, para nosso bem. Oramos assim em Cristo e agradecemos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, foram vários meses que eu estive estudando com vocês
estes 3 capítulos, né? Do capítulo 14 ao capítulo 16. Se Deus assim nos permitir, semana que vem, eu já estou até assim, bastante feliz com isso, né? Nós vamos começar a estudar o capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Cristo. A oração assim mais impressionante, podemos dizer, da Bíblia inteira, porque é a oração feita pelo próprio Jesus, né? Na qualidade de mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos, se Deus quiser, estudar esta oração. E esta oração, ela é assim uma conclusão do discurso em que Jesus não fala mais com os discípulos, mas fala com o Pai, mas dentro dessa mudança que o discurso ele está preparando, né? Porque o discurso, e o meu tema hoje é um discurso preparatório, porque eu creio que ficou bem claro para os irmãos ao longo dessa série, todas essas exposições que nós fizemos, que é realmente isso, né? Um discurso preparatório para o que viria. E o capítulo 17, que é a oração, é Jesus orando em relação exatamente ao que viria, a morte e a sua partida dos discípulos. Ele não estaria mais com os discípulos, né? Então Jesus ele faz essa oração no capítulo 17. Então todo esse trecho ele é muito bem conectado, ele está dentro do mesmo propósito, tanto o discurso como a oração. Mas hoje eu quero então falar, antes de nós entrarmos na oração, se Deus quiser, semana que vem nós vamos começar a estudar, mas eu quero falar desse discurso preparatório, né? E eu vou fazer isso porque, para consolidar mesmo todas as exposições, foram muitas exposições, elas estão gravadas, graças a Deus. Uma ou outra eu posso ter perdido, né? Aí por alguma dificuldade não está lá no YouTube, mas a maioria, quase todas estão gravadas. E os irmãos podem ouvir depois, se desejarem, até para fazer a revisão dos ensinos e tudo. Mas hoje eu quero então falar do propósito, né, que nós até já vimos a semana passada, porque eu disse para vocês que o versículo 33, Jesus encerra o discurso mostrando o propósito, que era que eles tivessem paz nele, num mundo de aflições, né, tivessem coragem, tivessem ânimo dentro desta paz, para fazer o que eles tinham que fazer. Mas nós vamos expandir um pouquinho mais, olhando para o discurso inteiro agora, como exatamente essa preparação. Primeiro eu quero perguntar para vocês, né? Não vou perguntar para vocês, não vou colocar como uma pergunta da exposição, para os irmãos responderem até dentro de vocês. Eu quero que vocês já sabem a resposta. Preparando sobre o quê? O que iria acontecer? Bom, a primeira coisa que iria acontecer é que Jesus Cristo não estaria mais com eles daquela forma física, né? Eles passaram ali por volta de 3 anos com Jesus, convivendo com Jesus, privilégio imenso deles de ouvir Jesus, de comer com Jesus, de conviver com Ele, de ouvir a sua palavra, o seu ensino, e de, junto com Jesus, exercer um ministério ali provisório também que eles tiveram, naquela fase que Jesus estava em carne com eles, ainda no estágio de humilhação, né? Mas isso iria acabar. Isso iria acabar porque tinha que acabar. Porque Jesus Cristo não veio para ficar com eles ali indefinidamente, mas ele veio com um propósito. Ele se encarnou para ser o mediador entre Deus e o seu povo. E ele, para isso, ele tinha que viver uma vida muito difícil, uma vida de humilhação, santa, pura, sem pecado, como ele viveu. E ele tinha que ser aquele cordeiro, né, que diz lá João Batista, lá no início do Evangelho, apontou para ele e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo as promessas do Antigo Testamento. Então ele iria morrer numa cruz, e morrendo na cruz do Calvário, ele iria então morrer por eles, salvá-los de fato. Depois ressuscitaria, e seria sepultado, né, antes disso. 3 dias depois ressuscitaria e se apresentaria a eles vivo, né? E já sem uma nova fase, não iria mais morrer, com o corpo já glorificado, e posteriormente, 40 dias depois, mais precisamente, conforme o livro de Atos, ele iria subir ao Pai.
Então, essas coisas já estão para acontecer. E subindo ao Pai, passando algum período, no dia de Pentecostes, ele iria enviar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, vocês devem ter de cor, né? Eu sempre digo aqui na igreja, sempre cito esse texto, é um dos textos-chave das Escrituras. O Senhor Jesus promete isso, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis o quê? Os testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Então, eles receberiam agora, nessa nova fase, Jesus voltaria para eles, mas não mais fisicamente, mas agora Jesus exaltado, que subiu ao Pai exaltado, enviaria o Espírito Santo, e eles teriam uma missão agora de levar a mensagem de Jesus. Jesus falaria através deles. Jesus falaria com eles e Jesus falaria através deles. Aqueles homens ali, esses aqui que estavam no discurso, e posteriormente Paulo, né, que foi convertido, vamos dizer assim, fora do tempo, um apóstolo que veio fora do tempo, esses homens seriam responsáveis por levar adiante, por receber a revelação direta do Espírito Santo, por compreender a mensagem de Jesus, por ensinar a igreja primitiva, aquelas primeiras igrejas ali de Jerusalém, Judéia e Samaria, e o livro de Atos nos conta essa história, de ensinar essas igrejas a respeito da mensagem de Jesus. E alguns deles e outros homens, sob a responsabilidade de alguns deles, iriam escrever isso, né? Que então se constituiria um Novo Testamento. Mas o Espírito Santo, esses homens, é claro, iriam morrer, eles não iam viver para sempre. Jesus não disse quando iria voltar, eles ficavam na expectativa do retorno de Jesus, mas Jesus não disse quando. E o fato é que eles iriam morrer, mas o Espírito Santo continuaria o ministério, Jesus continuaria levando adiante a sua igreja, o seu reino, através dos discípulos. E vamos notar isso quando nós chegarmos lá no capítulo 17, que o Senhor Jesus, ele ora por aqueles homens que creram ali imediatamente nele, mas também ora por aqueles que iriam crer depois, né? Então, esses discípulos posteriores a esse período primitivo apostólico, eles também seriam ensinados pelo Espírito Santo e a mensagem continuaria a se expandir. A igreja ficaria no mundo até o retorno de Cristo, que Cristo cita isso no próprio capítulo 14, que ele vai voltar, e a igreja ficaria no mundo, de fato tem ficado no mundo, tem permanecido no mundo, e nesse momento é isso que está acontecendo, até Jesus voltar, não sabemos quando. Esse Espírito Santo iria testificar através da igreja. Paulo vai chamar a igreja de coluna e baluarte da verdade, aquele povo que sustenta a verdade, que proclama a verdade, que anuncia a verdade. O único povo no mundo inteiro que tem essa missão é a igreja de Cristo Jesus, e esses discípulos de Cristo, de todos os tempos, de todas as eras, eles vão continuar testificando até o retorno de Jesus, né? Então essa é a missão da igreja. Porém, meus irmãos, essa missão e essa obra do Espírito Santo não seria feita sem oposição e sem o ódio do mundo, que no Evangelho de João é a humanidade em Adão, alienada, caída, rebelde, que odeia Deus, que Jesus vai dizer que odiou a ele por causa de Deus, por causa do ódio de Deus, e consequentemente iria odiar os discípulos por causa de Deus também, porque são discípulos daquele que o Pai enviou. Então esse ódio seria uma constante na vida da igreja, tanto dos discípulos originais, dos apóstolos, daqueles primeiros discípulos, como ao longo de toda a história. A história da igreja, a longa história da igreja, né? Temos aí 2000 anos, né? de esses eventos praticamente, aí, né? Ou quase 2000 anos, em que esses eventos todos nós estamos aqui lembrando deles. Desde que o Espírito Santo começou a operar, o mundo tem odiado a igreja, tem perseguido a igreja, tem tentado destruir a igreja, seja pela perseguição direta, que aqui Jesus deixa claro no capítulo 16, que eles iriam ser expulsos da sinagoga, que eles iriam ser mortos, seja pela perseguição, seja pela sedução, que inclusive Jesus deixa aqui mais subentendido, não tão claramente, mas aqui já está essa questão da sedução no texto, porque Jesus diz:
deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a grande promessa do mundo é de paz. A grande promessa do mundo é a promessa lá do Jardim do Éden, né? Vocês podem viver uma vida melhor sem Deus. Deixa essa coisa de Deus e de evangelho e venham viver bem. Essa é a promessa do mundo. Então, a sedução. O mundo, ele tem caído sobre a igreja com todas as suas garras ao longo da história, perseguido, matado, aprisionado, procurado destruir o nome de Cristo através da igreja, e tem tentado também seduzir a igreja de Jesus ao longo dos séculos. Então, irmãos, por trás desse mundo está o príncipe, que Jesus cita aqui. Jesus cita o príncipe no final do capítulo 14, versículo 30, quando ele diz: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim, que é Satanás, né? Então o diabo, o arqui-inimigo de Deus, da igreja, dos homens, do reino de Cristo, esse ser caído e que é o pai da mentira, que Jesus já o citou em outra parte do Evangelho de João, ele vem e energiza o mundo está nas suas mãos, essa humanidade caída, ele os domina pela mentira, ele segue a mentira do diabo e ele os usa para perseguir o reino de Deus, para perseguir a igreja. Este dragão que persegue a igreja, este perseguidor da igreja de Cristo Jesus. Porém, ele não tem vitória. O Senhor Jesus Cristo diz aqui claramente isso, ele mostra que há uma vitória não do mundo, nem do reino de Satanás, nem do príncipe, que é Satanás, mas dele. E ele encerra esse trecho dizendo: tenho-vos dito isso, versículo 33, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele mostra toda essa realidade, ele mostra o que eles iriam passar, ele mostra o que iria acontecer com eles, mas o propósito todo do texto é a paz. É a conscientização, é que eles sejam realistas, é que eles vejam as coisas como realmente as coisas são, no entanto, para que eles não fiquem amedrontados, apavorados, desistam, mas que eles tenham paz. Então, o discurso preparatório é como preparar soldados para a guerra. É uma igreja militante, mas não é uma militância contra os homens. A igreja não vai odiar os homens, a igreja não vai matar homens, como era no tempo do Antigo Testamento, que lá tudo era típico, né? Que Israel tinha que invadir uma nação, matar pessoas mesmo, porque aquilo ali estava no propósito de Deus, inclusive para trazer a ira de Deus através daquelas guerras sobre aquelas nações ímpias. Mas a igreja não faz isso. A igreja não tem um exército, a igreja não tem um governo, a igreja não está ligada a governos deste ou daquele país, e nem tem um exército. A militância da igreja, o poder da igreja, a luta da igreja é contra Satanás, é espiritual, é contra a mentira dele, é contra os seus enganos, né? Então, o que Jesus está dizendo aqui é que a igreja vai vencer, é que Jesus já venceu, e a igreja e os discípulos já venceram neles. Então, o propósito de Jesus é preparar esses soldados para essa guerra, é preparar essa militância santa para essa guerra contra o mal, para defender a verdade. Em outra parte, como ele vai dizer, para ser sal, para ser luz. Agora, como Jesus faz isso, meus irmãos? Como ele faz isso? E antes ainda de eu pensar com vocês em como ele faz isso, fica óbvio uma coisa, que esse ensino não era só para aqueles discípulos, porque, como eu disse para vocês, todos estão envolvidos nessa guerra. Todos estão envolvidos nessa batalha espiritual. Toda a igreja, não só Pedro, João, que ouviram este discurso e que João registrou esse discurso, mas todos nós, porque todos nós estamos nessa batalha pela fé e pela verdade. Todos nós temos que fazer isso, batalhar dessa maneira. Então, como esses soldados foram preparados aqui, e como esse texto ele nos prepara, todo esse longo discurso que nós estudamos por vários meses, na verdade, ele nos prepara. Eu disse para vocês que o discurso ele se divide, meus irmãos, em esses 3 capítulos, e cada capítulo desse tem uma ênfase.
Isso para vocês lá desde o início das nossas posições aqui nesse último discurso. Então, o capítulo 14, a ênfase é a consolação. O capítulo 15, a ênfase é a exortação. E o 16, a ênfase é a profecia, ou que virá, ou que vai acontecer muito em breve aqui, em relação àqueles discípulos originais. Então, Jesus ele está usando esses três meios, essas três formas, procurando consolar, procurando exortar, e em terceiro lugar, mostrando o que vai acontecer muito em breve, né? Na verdade, imediatamente ali, os fatos ali iriam ocorrer, logo em seguida, Judas já está vindo, a perseguição já está chegando, mas Jesus está preparando os discípulos dessa forma, consolando, exortando e mostrando o futuro para eles. É claro que a ênfase de cada capítulo é essa: consolo, exortação, profecia. Mas isso não é absoluto, de maneira que, na verdade, todas essas formas estão nos 3 capítulos. Nos 3 capítulos, Jesus está consolando, Jesus está exortando, Jesus está, em algum sentido, mostrando o que vai acontecer, né? Mas a ênfase de cada um é num desses aspectos, né? Então, meus irmãos, é assim que ele vai preparando. É assim que ele vai preparando os discípulos. Ele consola, ele exorta e ele também mostra o que vai acontecer logo no futuro. E como é que ele consola? Como é que ele consola os discípulos? Ele começa logo com o consolo. Ele começa logo dizendo, no capítulo 14, no primeiro versículo do capítulo 14, ele começa dizendo assim, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Eu disse para vocês, quando eu fiz a exposição aqui desse trecho, que ele tinha falado do traidor, já ali na mesa, né? Naquela reunião, ele tinha falado já do traidor, ele tinha falado que Pedro iria negá-lo, ele tinha falado tantas coisas, ele estava dizendo da morte dele, falando da morte dele, de que ele seria retirado, estava tornando essas coisas cada vez mais claras. Então ele olhava para os discípulos, via a face assustada dos discípulos, perplexidade deles, principalmente quando ele falou, no capítulo 13 mostra isso muito claramente, quando ele falou do traidor, eles ficaram muito, muito preocupados, muito perplexos, aparecia isso na face deles. Então Jesus, ele consola, ele diz, não se turbem, não fique com o coração angustiado, atribulado, as coisas não são fáceis mesmo, né? As coisas são difíceis, o mundo é mau, existem Judas no meio dos discípulos, imagine ali, né? 12, um deles era Judas. Vocês são fracos, um vai me trair, Judas, traidor mesmo, e mesmo os que são de Deus, um vai negar e todos vão me abandonar, né? Então, o mundo odiará vocês, o mundo vai cair em cima de vocês, odiando, matando, perseguindo, tentando seduzir. Não é fácil. Jesus não deixa assim, irmãos, nenhuma ilusão sobre a facilidade, né? Jesus mostra claramente que existem falsos cristãos, sempre existirão Judas no meio da igreja, sempre existirão os traidores, sempre existirão os falsos profetas tentando penetrar na igreja, sempre existirão essas pessoas do diabo no meio da igreja, tentando atrapalhar a propagação do evangelho. E mais que isso, os próprios cristãos são como Pedro, são como Tomé, como Filipe. Eles têm as suas fraquezas, eles têm as suas incompreensões, eles custam aprender, e eles têm os seus pecados a mortificar todos os dias, eles precisam crescer. Então, quando se olha assim, né, o mundo odeia, existem os Judas, existem as fraquezas dos verdadeiros cristãos, existe a perseguição e a sedução do mundo. Quando nós olhamos assim, parece uma empreitada realmente destinada à derrota, parece que isso não vai dar certo, tem muita coisa contrária aí, mas o que importa, irmãos, todo o discurso diz, Jesus Cristo veio para resgatar o seu povo. Jesus Cristo diz aqui, não se turbem,
Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu vou voltar para que vocês estejam comigo para sempre. Então não fiquem preocupados. Não importa que tenha Judas, não importa que tenha Pedro na sua fraqueza e outras fraquezas, não importa que tenha um mundo perseguindo, odiando, matando, tentando seduzir. Jesus vem buscar a sua igreja. E a sua igreja vai morar com ele para sempre. O que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é dizendo assim, tudo depende disso. Está tirando eles de uma visão pequenina, apenas do sofrimento e da dor, e ampliando a visão deles para o final da história. A Bíblia conta uma história, né? A Bíblia é uma história que fala criação, queda e o quê? Redenção. A Bíblia começa com Gênesis e a Bíblia encerra no Apocalipse. A Bíblia mostra que Deus permitiu, tinha um propósito em todas as coisas, inclusive na queda, que Deus criou tudo, Deus criou o homem, Deus permitiu a queda e Deus redimiu o seu povo e Deus vai levar o seu povo para sempre, para viver com ele, para morar com ele. E haverá um novo céu, uma nova terra, e Jesus vai morar com o seu povo. As moradas do Pai existem, são reais, e um dia nós vamos estar com o Senhor para sempre. Ponto final, isso vai acontecer. Jesus diz, olhem assim, olhem de maneira ampla, não restrita, não pequenininha, mas de tudo, toda a história bíblica. Irmãos, a história bíblica tem que estar na nossa mente. O que Jesus está dizendo, olha, é assim que vocês vão ser consolados, quando vocês, em cada dor, em cada sofrimento, em cada fraqueza que vocês perceberem em vocês mesmos, em cada constatação de que existe Judas entre nós, em cada experiência de perseguição do mundo ou de sedução do mundo, em cada situação em que alguém pode chegar até a morrer por causa do Evangelho de Jesus, lembrem do final da história. Lembrem que vocês vão estar comigo para sempre. É assim que Jesus consola. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito, vou preparar-vos lugar. E a segunda forma de consolação que Jesus Cristo dá é: não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Versículo 18, vamos ler. Não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Como, Senhor? Como não nos deixará órfãos? Ora, ele tinha dito no versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Meus irmãos, era assim que eles tinham que ter a plena consciência de que eles não estavam sozinhos, de que eles tinham a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê muita presença do Espírito Santo ali, conduzindo, orientando a igreja de Deus. Por que foi revelado isso? Para que a igreja de todos os tempos soubesse tanto desse final glorioso que nós estamos destinados a experimentar, como do fato de que no meio dessa batalha, no meio dessa guerra, existem Judas, existem fraquezas como a de Pedro, existe a sedução e a perseguição do mundo, mas por que a igreja vence? Por que a igreja não é destruída pelos Judas e pelas próprias fraquezas dela? Por que ela não é destruída pelo mundo? Por que ela não é seduzida ao ponto de apostatar totalmente? Por que ela não é destruída pela perseguição e ela não acaba de uma vez por todas do mundo? Porque por trás desse povo e com este povo está o Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo que vai guiá-los a toda a verdade, o Espírito Santo que vai conduzi-los, o Espírito Santo que vai auxiliá-los em tudo que eles precisariam e que tem auxiliado de fato. Irmãos, a igreja é um milagre. A igreja é um milagre. A igreja é um milagre ao ponto de ela resistir às traições de um Judas e às próprias fraquezas dela, ao ponto de ela resistir às seduções do mundo e às perseguições do mundo,
ao ponto de elas não desaparecer completamente diante de tantos riscos. Por quê? Porque por trás dela está o Espírito Santo. Nós não estamos falando da obra humana, não estamos falando de uma empreitada humana. Para uma pessoa fazer uma casa, ela não sabe se ela vai conseguir concluir uma casa. Que dizer da igreja? A igreja de todos os séculos, que na verdade a igreja inteira veio até antes de Jesus, não é? Porque existe a igreja que foi salva antes de Cristo. Todos são salvos em Cristo, mas existem os que foram salvos antes e os que foram salvos depois da obra consumada, que somos nós, os que vieram depois do que Jesus Cristo fez aqui. Mas a igreja é um milagre. A igreja é um milagre. Cada homem como Abel, como Enoque, cada homem como irmãos Abraão, Isaac, José, e todos os personagens bíblicos, cada homem como Paulo, como Pedro, é um milagre. Você é um milagre. Esta igreja aqui, essa pequena igreja, né? Com todas as suas fraquezas, deficiências, todos nós somos fracos, pecadores. E cada igreja na terra é um milagre. É um milagre do Espírito Santo. Não depende de nós, não depende da nossa capacidade. É uma obra da graça, é uma obra do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Não temamos, irmãos. Não temamos, porque o nosso futuro ele é glorioso. O final da história, aquelas histórias, né, sempre tem um final feliz, né? Pois bem, a igreja ela tem um final feliz e o Espírito Santo ele está nos acompanhando em toda a trajetória, tanto na trajetória de cada crente individual, de cada igreja, em cada geração, como da igreja inteira. O Espírito Santo ele está movendo, ele está operando, ele está fortalecendo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, este é o nosso consolo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo ele diz no versículo 27, leiam comigo, por favor, capítulo 14: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbem, fiquem tranquilos, tenham paz, eu trouxe paz para vocês. Mas o capítulo 15, ele fala de exortações, irmãos. E aí nós temos aquela grande e belíssima ilustração da videira. Jesus diz no versículo 1, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, e vós já está limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele agora ilustra tudo que ele tinha falado até aqui com a videira. Ele diz assim, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos. O Pai é o que está cuidando da videira, porque o Pai me enviou e o Pai envia o Espírito Santo para transformar vocês em ramos dessa videira. E vocês vão dar fruto em mim e por mim, por causa de mim, pelo meu poder. Porque eu enviei o Espírito também a vocês. O Pai e o Filho enviam o Espírito. E o fruto é uma vida piedosa, é uma vida santa, é uma vida de obediência, de amor a Deus. Então vocês já estão ligados a mim. E qual é a exortação? Qual é a exortação que tem a ver com o que ele tem dito lá no primeiro capítulo, no capítulo 14, em que ele diz, não se turbem, vocês estão em mim, e aqui ele usa a videira para ilustrar tudo isso. A exortação é, permaneça em mim. A exortação fundamental desse capítulo 15, que realmente dá sentido a tudo que Jesus vai falar aqui no 15, é essa. Por isso que ele usa a parábola da videira, a comparação da videira. No versículo 4 ele diz, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Aí vocês vão perguntar, como, Senhor Jesus? Podemos perguntar para Jesus, como, Senhor Jesus, vamos permanecer no Senhor? Permanecer no Senhor como? Primeiro nós não vamos fazer como Judas, porque Judas não permaneceu nele. Porque Judas, na verdade, era um falso galho, né? Parecia ser dele, mas não era dele. Judas não creu em Jesus. Judas não amou Jesus. Judas amou as moedas de prata. Mas aqui diz a palavra do Senhor, vocês têm que crer em mim, que ele já tinha falado, e vocês têm que me amar. Irmãos,
Muitas vezes aqui o Senhor Jesus Cristo fala de crer nele e de amar a ele. Vamos olhar aqui alguns versículos. Observe aqui o capítulo 14 mesmo, né? Eu já li com vocês o primeiro versículo, mas vou ler de novo agora, chamando a atenção para esse outro aspecto da fé. Olha o que ele diz aqui: não se turbe o vosso coração. Capítulo 14, verso 1. Crede em Deus, crede também em mim. A fé no Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele diz no versículo 11: crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, crede-me. Ele fala, meus irmãos, também do amor. Ele, no capítulo 14 ainda, ele diz no versículo 15: se me amais, guardais os meus mandamentos. Se me amais. Versículo 21 do capítulo 14 ainda: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 24, ele diz assim: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Fé e amor. Fé e amor. Crer nele e amá-lo. Crer na sua palavra e amá-lo conforme ele é, conforme ele se revela. Eis aqui o que é então permanecer nele. Porque quando nós chegamos no capítulo 15, vamos continuar lendo, versículo 4 em diante do capítulo 15, quando ele diz assim: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. O que ele está dizendo aqui? Na medida que vocês permanecem em mim, como a ilustração quer dizer, você tem lá a vara e você tem o fruto. O fruto vem da vara, mas a vara produz fruto por causa da videira. Então permaneça para vocês produzirem fruto. Mas o que é permanecer? Ele vai explicar mais adiante. Ele diz no versículo 5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhe e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Está aqui. Primeira coisa, o que é permanecer em Jesus? É permanecer na sua palavra. É crer na sua palavra. É confiar na sua palavra. Então, permanecer nele é confiar na palavra. Como ele já tinha dito, creia em mim. Se eu não fosse assim, lembra lá do capítulo 14? Se fosse diferente, eu tinha dito, mas eu estou dizendo para vocês que eu vou preparar lugar. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Creio na minha palavra. Permaneço na minha palavra. Mas não é apenas o aspecto da fé que tem a ver com a permanência. Ele continua dizendo assim, vamos continuar lendo. Eu vou ler de novo o 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Olha aí, permanecei no meu amor. Irmãos, onde tem fé, tem amor. Onde a pessoa crê em Jesus, confia em Jesus, ela ama Jesus. Permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra, é crer na sua palavra. A partir do momento que eu permaneço na sua palavra, eu amo Jesus. Então, permanecer em Jesus, é isso que essa parábola ou essa ilustração de Jesus está querendo nos informar. É isso que Jesus quer dizer para nós. Olha, creiam, permaneçam crendo, permaneçam me amando. O meu mandamento é este, versículo 12, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E na medida que nós permanecemos no amor de Jesus, pela fé, nós amamos os irmãos, nós amamos a igreja, nós amamos os discípulos de Jesus. Uma coisa puxa a outra. Permanecer em Jesus é crer na palavra dele, é amá-lo, e traz uma consequência, e aqui tudo é a exortação, a ênfase, né? Lembra que eu falei para vocês, no capítulo 15, a ênfase da exortação, aqui tudo tem a ver com esta exortação. As exortações de Jesus aqui são estas: permanecer nele, que é amar, que é crer nele, que é amá-lo, conforme ele já tinha se revelado na palavra, e consequentemente amar os irmãos. Quando eu amo a Jesus, eu amo os irmãos. Eu sirvo os irmãos como ele serviu a nós.
Lembra que ele lavou os pés dos discípulos? Então nós vamos começar a servir uns aos outros, amar uns aos outros. Vamos continuar lendo aqui do versículo 12 em diante. Nós passamos aqui algumas exposições estudando esse trecho, do 12 ao 17, que eu quero ler com vocês de novo agora. Olha só o que ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Veja que está tudo aqui mesclado, né? Amar Jesus, porque Jesus é nosso Salvador, e ele diz que nós somos amigos dele, e nós mostramos que somos amigos dele quando nós obedecemos a ele. Ele diz: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Aí ele encerra esse trecho dizendo, né? Veja a ênfase: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Quem ama Jesus obedece os mandamentos, e o mandamento dele é amor. Ame. Ame o seu irmão. Sirva o seu irmão como Jesus serviu. Sirva com a sua vida. Sirva sacrificialmente. Sirva como amigo. Sirva como alguém que se assemelha ao próprio Jesus e ao próprio amor de Jesus. Tudo isso são exortações, e tudo isso é a maneira como Jesus quer que nós vivamos neste mundo mau. Um mundo que só tem ódio. Só tem ódio. Eu falei para vocês várias vezes durante essa exposição que o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, o seu Espírito, ele quer fazer um contraste aqui, para nós percebermos isso. Porque no versículo 17 diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí em seguida diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Enquanto na igreja existe amor, no mundo existe ódio. Então, meus irmãos, como é que a igreja testifica? Como é que a igreja deve viver neste mundo mal, perseguidor, não tendo medo, não tendo angústia, mas tendo consolo e paz? Capítulo 14. Porque permanece, porque são dele, porque pertence a ele, porque ele veio para salvá-los, porque o Espírito Santo está com eles. E agora Jesus os exorta. Jesus diz: permaneçam em mim, conforme essa verdade. Dá a ilustração da videira e diz como você deve permanecer. Você deve permanecer crendo em mim e me amando. E, consequentemente, amando os seus irmãos. E vocês vão fazer um contraste extraordinário com o mundo, porque o mundo vai odiar vocês. Mas, enquanto isso, vocês vão amar uns aos outros. O mundo odeia porque odeia a Jesus. E odeia Jesus porque odeia a Deus Pai. E é por isso que o mundo vai odiar e vai perseguir vocês. Mas aí vem mais uma exortação, que está tudo junto com essas exortações aqui de permanecer em Jesus. A última exortação do capítulo 16, que é o capítulo das exortações, capítulo 15, que é o capítulo das exortações, não esqueçam disso, né? Que é o capítulo das exortações. Qual é? Versículo 27. E vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Ainda que não seja uma exortação direta, mas está dizendo, né, falando aqui da consequência da obra do Espírito Santo, porque ele diz no versículo 26, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então nós temos aqui, meus irmãos, que a última prática que os cristãos devem exercer e que está enfatizada aqui neste versículo é testificar. Então, vamos pensar que o discurso está dizendo para nós que nós temos uma prática com relação a Jesus, nós temos uma prática com relação aos irmãos e nós temos uma prática com relação aos de fora. Né? Qual é? Com relação a Jesus, nós temos que permanecer nele. E permanecer nele quer dizer crer e amar Jesus. Com relação aos irmãos, nós temos que amar os irmãos em Jesus, por causa do nosso amor a Jesus.
E com relação aos de fora, nós temos que testificar de Jesus, no poder do Espírito Santo, com coragem. Né? Mesmo que o mundo odeie, mas com coragem por causa da promessa, por causa do poder do Espírito Santo e da promessa final. E esse testemunho, diga-se, é um testemunho exemplificado pelo amor prático. Não é simplesmente chegar para as pessoas e falar de Jesus. Não é simplesmente testificar a respeito de Jesus. Mas é mostrar, e tudo isso tem a ver com testemunho, na prática da vida da igreja, da comunhão da igreja, o amor de Jesus. Que o mundo não conhece, porque o mundo odeia Jesus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo diz, e é muito significativo nós percebermos isso, que o contexto em que aparece, quando ele diz aqui no versículo 16, observem, meus irmãos, leiam comigo, por favor, que ele diz assim, olha aí, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Eu vos escolhi e vos nomeei, eu vos dei uma nomeação, para que vocês deem fruto. E vocês são chamados para isso, para dar fruto. Aqui, fruto, ele tem um sentido que podemos lembrar, que é o sentido mais apropriado para o início da parábola, né, da videira, que é uma vida piedosa, mas tem também um sentido desse testemunho e de levar o evangelho adiante. De fruto, então, nesse sentido, dessa nomeação, desse testemunho, desse ganhar almas. Né? Tudo isso está envolvido aqui. E aí, irmãos, isso aparece no contexto do amor de uns com os outros. De forma que eu só posso realmente exercer essa nomeação que o Senhor Jesus Cristo me concedeu e dar fruto quando eu amo. Vocês sabem, meus irmãos, quando é que o mundo não acredita no testemunho da igreja? Quando o mundo ridiculariza o testemunho da igreja, quando a igreja não mostra o amor de Jesus. Quando a igreja não mostra o amor na igreja, na própria igreja, e o amor também aos de fora da igreja. Porque tudo isso é amor. Não é? Enquanto o mundo nos persegue, Jesus diz, testifiquem. E enquanto o mundo nos persegue porque nos odeia, nós testificamos por amor. Nós amamos as pessoas. Não sei se foi Spurgeon ou alguém, eu acho que foi Spurgeon, que uma citação dele que diz assim, nós não temos um chamado para odiar ninguém, mais ou menos assim, um chamado para odiar ninguém. Nós somos odiados, nós somos perseguidos, nós somos maltratados. Mas a nossa resposta é o Evangelho e é o amor de Deus. Porque nós recebemos esse amor. Porque nós temos esse amor de Cristo, irmãos, na nossa vida. Ou então o nosso testemunho será neutralizado. Por que que muita gente não acredita? Não acredita quando os cristãos falam de Jesus. Por causa de um testemunho muito ruim que muitas vezes eles veem. Eles veem numa igreja perto da sua casa. Eles veem numa família dita cristã. Eles veem na internet, nos comentários que os ditos cristãos fazem nas postagens. Eles veem no comportamento de um crente amigo seu. Quando isso acontece, quando existe uma anulação do testemunho por uma falta de piedade, da demonstração do fruto do Espírito, do amor de Deus, irmãos, isso é muito triste. E não é essa maneira que o texto está colocando aqui para nós. O texto está colocando aqui para nós que o testemunho cristão, ele existe e ele encontra o seu poder. E é isso que o Espírito Santo está fazendo quando existe amor. É dentro do contexto de amor. É dentro de uma vivência de amor que a igreja mostra. A igreja é outro reino. A igreja é uma espécie de povo extraterrestre. O mundo não sabe o que é isso.
E não vai adiantar muito as pessoas falarem de Jesus, 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 quando elas não demonstram o amor de Jesus. Tem um monte de gente aí dando mau testemunho e que deveria até se calar, porque fala de Jesus, mas a vida dessas pessoas é só ódio. Não, Jesus não é isso. Ouçam-me bem claramente. Aonde o Espírito Santo está agindo, existe amor de Deus. Aonde o Espírito Santo está agindo, existe o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. E qual é o início do fruto que Paulo coloca lá em Gálatas? Amor. Aí os outros vêm. Aliás, é um fruto só com várias qualidades. Mas a primeira qualidade que Paulo destaca lá, qual é? Amor. Não é qualquer amor. Não é o que o mundo chama de amor também. É um amor de Deus. É um amor sacrificial. É um amor... Eu já até ilustrei aqui no meio dessas posições, né? Acho até que foi quando eu falei desses versículos aqui. É um amor demonstrado, por exemplo, Estevão. Irmão Estevão, para mim, assim, é um exemplo extraordinário. Que ele é o primeiro mártir da igreja, e ele, sendo apedrejado, ele está orando pelos apedrejadores, irmãos. Isso é amor de Deus. Isso é amor de Deus. Isso é um testemunho que, com certeza, abalou Paulo, que foi lá, que estava lá e viu tudo isso. Isso é testemunho cristão. Testemunho cristão, testemunho em amor, meus irmãos. Mas, meu tempo está acabando, então eu vou correr aqui, porque o capítulo 16, aí como é que Jesus continua preparando os discípulos? Jesus continua preparando os discípulos pela consciência do perigo. Ele vai falar no capítulo 16, eu já li tantas vezes com vocês aqui, ele vai falar da perseguição, resultado do ódio do mundo. Vai falar da perseguição, da expulsão da sinagoga, do assassinato que muitos vão sofrer por ódio pelo mundo, por causa do ódio do mundo. Mas ele fala também da alegria futura. Ele fala, meus irmãos, que os discípulos, essa ilustração tão bonita do versículo 21 que eu li com vocês no início, vamos ler aí, capítulo 16, versículo 21, ele diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora, mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Jesus aqui está profetizando o tempo todo, e nessa profecia ele fala coisas muito ruins para que os discípulos não se enganem. Ele começa o capítulo dizendo para que eles não se escandalizem, não se surpreendam, saibam que eles têm que enfrentar, né? Vão sofrer, vão morrer, mas diz assim, olha, é como uma mulher que está para dar à luz. Eu vou morrer, isso é muito triste, mas eu vou voltar no Espírito Santo. Jesus faz eles olharem a alegria do retorno de Jesus do Espírito, e do retorno de Jesus podemos também entender, porque ele fala isso lá no capítulo 14, na segunda vinda de Cristo ao mundo, não mais humilhado, mas como para estabelecer o seu reino vitorioso. E ele está dizendo, alegrem-se nisso. Essa é a profecia. A profecia mostra, olha, é como se Jesus abrisse assim uma janela, irmãos, e mostrasse para eles perseguição, morte, mas lá mais adiante, lá no horizonte, eles pudessem ver a alegria em Cristo. E eles então fossem consolados. E é assim que nós devemos ver. Irmão, nós estamos num mundo difícil. Mas, por exemplo, aqui é um momento de alegria. Né? Aqui é um momento, o que é o culto? O culto é um pedacinho do céu. É uma experiência, ainda que com as suas limitações, mas real, da glória. Porque aqui está o Espírito Santo. Aqui está a palavra de Cristo. Aqui está o povo de Deus reunido, cantando a Deus por meio de Cristo, na orientação e graça do Espírito Santo. O que é isso? É o céu entre nós. Por isso que o culto é tão importante, culto público. É alegria no Senhor. Por isso que não é um peso para nós, mas é uma alegria estar. Não é por causa do lugar, não. Essas paredes aqui não são nada. Na verdade, esse lugar é tão simples, né? E mesmo que fosse um lugar muito bonito, não é um lugar. É Cristo e o seu povo. E a igreja adorando
ao Deus único e verdadeiro. E um dia isso vai ser perfeito lá na glória. Lá na glória vai ser um culto eterno ao Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, aqui está a alegria. Nós experimentamos porções de alegria e já experimentamos algo do céu e da glória no mundo, no meio desse mundo mau, perverso, cheio de ódio e que nos odeia. Mas Jesus está dizendo: alegrem-se, alegrem-se na cruz, alegrem-se porque eu ressuscitei, alegrem-se porque eu estou com vocês, alegrem-se porque eu vou voltar e vou viver com vocês. Vocês vão viver comigo, melhor dizendo, na minha casa, na casa do Pai, para sempre. E por isso ele encerra dizendo: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, é assim que ele faz. Você não percebe que tudo isso é preparação? É preparação consolando no capítulo 14, mostrando o futuro já e o Espírito Santo presente. É preparação exortando: permaneçam em mim, amem a mim, amem os seus irmãos e testifiquem ao mundo no poder do Espírito. É preparação mostrando a realidade de um mundo mau que vai perseguir e matar, mas que eles vão ter a presença do Espírito Santo, que vai ser a alegria deles, e em breve eles estarão no reino de Deus. Tudo isso é o futuro, tudo isso é o futuro. Né? Então aqui e agora, o que é que nós temos que fazer? Nós do século 21, a igreja aqui do Tapanã, nessa cidade de Belém, o que é que nós temos que fazer? É continuar amando a Ele, crendo nele, amando a Ele, amando uns aos outros, e proclamando, testificando o Evangelho nesse ambiente de amor. Mas eu queria, irmãos, para encerrar hoje à noite, tratar brevemente ainda de dois aspectos que estão no discurso e que são muito importantes para nós notarmos. Vocês não perceberam, ao longo desses nossos estudos, a ênfase do Senhor Jesus na sua palavra e na oração? Perceberam isso? Eu acho que os irmãos devem ter percebido. Olhe comigo o capítulo 14, versículo 27. Capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasse, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Observe a palavra, ouviste o que eu vos disse, no versículo 28, e mais adiante aí, exultareis porque eu disse. A palavra de Jesus é tão importante. No capítulo 16, no versículo 12 e 13, capítulo 16, versículo 12 e 13, ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, meus irmãos, o que nós sabemos por meio da palavra de Jesus. E da palavra de Jesus direta aos discípulos naquele momento, que foi registrado aqui, e da palavra de Jesus por meio do seu Espírito Santo que ele deu depois, e que foi também escrito no Novo Testamento, e que expande, interpreta e aprofunda o que Jesus já vinha dizendo, porque eles ainda não podiam suportar naquele momento, mas depois eles iriam suportar. Mas observe que tudo é por causa da palavra. Jesus é o mestre dos mestres, é o professor por excelência. Ele ensinava e ele sabia ensinar de acordo com os alunos, de acordo com a fase dos alunos, assim como nós não podemos ensinar uma criança como se ensina um adulto. Jesus sabia que estava ali diante de certo sentido de crianças, que eles não podiam ainda suportar muita coisa, mas ele ensinava o que eles podiam suportar. E dizia, vem mais adiante. E é isso que o Senhor faz conosco hoje, irmãos. Irmãos amados, por isso que nós estamos todo domingo na igreja, por isso que tem pregação todo domingo, tem escola dominical todo domingo, no culto de oração a gente ensina. Por quê? Porque a igreja é a escola de Jesus. A igreja, Jesus continua ensinando. Ele não está mais aqui presente fisicamente,
mas ele continua ensinando pelo Espírito Santo. E por isso que ele chama homens, ministros do Evangelho, para com fidelidade pregar a palavra, e ele ilumina esses homens para estudar a palavra, para pregar a palavra. E ele ensina a igreja, e a igreja tem que ser como os bereanos, para ver se o pastor está pregando mesmo conforme a palavra, indo na palavra e julgando tudo pela palavra, e assim nós vamos crescendo. É pela palavra que nós vamos conseguir enfrentar esse mundo mal, amando uns aos outros, amando Jesus, permanecendo em Jesus e testificando para o mundo. Se a palavra deixar de ser pregada, se a palavra deixar de ser ensinada, isso significa que Jesus não está sendo ouvido, que o Espírito Santo não está mais ali no meio daquele povo. Por isso que tem muita igreja que só tem um nome de igreja, só tem um nome de cristão, mas que o Espírito Santo não está mais lá. Qual é a evidência da obra do Espírito Santo? O ensino da palavra, a instrução do povo de Deus na palavra. E para nós, qual é a lição para cada um de vocês aqui? Aproveitem isso. Vocês têm a Bíblia de vocês em casa, leiam todos os dias, com oração, e guardem o dia do Senhor com fidelidade, aproveitem as exposições. Se eu puder dizer para os irmãos, eu já disse tantas vezes, não perca, a não sei que você não possa, mas não perca uma pregação, uma exposição. Lloyd Jones dizia isso, né? Você não sabe o que Deus pode fazer numa pregação. A pregação da palavra é um meio usado por Deus para salvar almas e para edificar a igreja. Então é a palavra, irmãos, que nós devemos buscar para permanecermos em Jesus, amá-lo, crer nele, amar os irmãos e testificar do Evangelho de Jesus. Onde tem o Espírito, onde o Espírito está agindo, tem o ensino da palavra de Deus. Mas em segundo lugar nós temos a oração. A oração, meus irmãos, que aparece tantas vezes nesse trecho também, nesse discurso. Vamos ler também, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim, capítulo 14, versículo 13 e 14. E tudo, eu vou ler desde o 12 para pegarmos o contexto. No 12 diz assim, 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Onde é que aparece a oração? Aparece a oração no contexto das obras maiores, que é o testemunho da igreja. É o testemunho da igreja. Eu já expliquei isso aqui quando eu fiz a exposição lá naquele dia, há vários domingos. Veja o que diz o versículo, capítulo 15, versículo 7. Capítulo 15, versículo 7. Diz assim, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olhem o que ele diz mais adiante no versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Olha aí aparecendo mais uma vez no meio da nomeação que Jesus faz para nós produzirmos o que, irmãos? Fruto, a oração. Lá no capítulo 16, versículo 23 em diante, capítulo 16, versículo 23 em diante, olha o que Jesus diz. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedires ao Pai, a meu Pai, em meu nome, Ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que saí de Deus. Oração. A oração é a prática, junto com a meditação na palavra, que vai acompanhar o cristão nessa peregrinação, nesse permanecer em Jesus, crer em Jesus, amar os irmãos e testificar ao mundo. Nós fazemos isso
olhando para Jesus, conforme a palavra dele e orando. Eu destaquei aqui que a oração aparece no contexto das maiores obras, da nomeação, do dar fruto. A oração é baseada na palavra. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, a oração é a nossa resposta. Quando nós ouvimos a palavra de Jesus, Jesus está falando tudo isso para nós aqui. Aí o que ele está dizendo? Agora orem. Orem. Olha, quando ele diz no versículo 23 do capítulo 16, naquele dia nada me perguntareis, na verdade vos digo que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Vocês querem ser felizes, vocês querem experimentar tudo isso. Eu estou dizendo que isso é de vocês. Peçam. Percebe? O que ele está dizendo? Na medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, nós vamos orando, irmãos. Orar é a resposta à palavra. Deus fala conosco. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser. Se tudo não é absoluto, não é tudo que vem da minha cabeça, não é tudo que seja pecaminoso, é tudo o que é da palavra. Então, na medida que eu vou ouvindo a palavra, entendendo cada vez melhor, eu vou orando, eu vou dizendo, Senhor Jesus, eu quero dar mais frutos, Senhor Jesus. Aumenta a minha fé, Senhor Jesus, em Ti mesmo. Aumenta a minha esperança, meu consolo na promessa de que eu vou estar com o Senhor para sempre. Aumenta a minha confiança no Seu Espírito. Me dá a graça do Seu Espírito, que o Senhor disse que é o meu auxiliador. Ó Espírito Santo, me ajude. Orar e clamar e pedir que Ele dê poder para testemunhar, para testificar, coragem, consolo. Orar quando estivermos aflitos, angustiados, pedindo consolo. Orar, meus irmãos, para que muitos sejam convencidos, porque o Espírito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Para que o testemunho da igreja cresça, para que o amor cresça entre nós aqui na nossa igreja local. Orar por tudo isso. Tudo isso que eu falei é motivo também de oração. Junto com as promessas vem os motivos de orações. Nós temos que orar. Jesus disse, eu não disse isso? Orem agora. Clamem. Irmãos, temos que orar. Eu convido vocês para virem nas reuniões de terça-feira orar conosco. Só se vocês não puderem mesmo. A reunião de oração da igreja. Orem vocês na casa de vocês. Reúna a família de vocês, orem. Orem vocês individualmente, não deixem de orar, não deixem de buscar o Senhor, de clamar, de suplicar. A oração é tantas vezes citada por Jesus aqui, porque é a parte essencial da nossa peregrinação. Porque a oração significa dizer que nós confiamos em Jesus, na Sua palavra, e pedimos o que Ele já prometeu, e descansamos nele, e vamos em frente, meditando e orando. E Ele responderá às nossas orações. É isso que Ele diz. O Pai ama vocês. E o Pai vai atender vocês. Você está entendendo a promessa? É isso que Ele diz? Versículo 27 do 16. O Pai vos ama, visto como vós me amastes. Creste que saí. Ele diz no 26, até pulei, naquele dia pedireis em meu nome, não vos digo que rogarei por vós ao Pai. O Pai vos ama, o Pai vai ouvir vocês. E finalmente, meus irmãos, eu queria encerrar dizendo uma coisa para vocês. A nossa alegria, o nosso consolo, a nossa esperança, a nossa paz está em Jesus. Em Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui no final do seu discurso, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nós fomos criados para Deus. Nós fomos criados para Deus, meus irmãos. Nós não fomos criados para o pecado. Nós não fomos criados para ser escravos do mundo, da carne e do pecado. Nós não fomos criados para servir o diabo. Já pensou o que é isso, gente? A humanidade. Aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus decaíram e se fizeram servos desse ser imundo, pai da mentira, chamado Satanás. Não há paz
em Satanás. Não há paz no pecado. Não há paz no mundo. Isso tudo é falso, isso tudo é fantasia. Isso é como aquela bolha de sabão que espoca. Rapaz, parece tão bonito, né? Você vê uma bolinha de sabão, que coisa ali, espoca rapidinho. É mentira. A paz está em Jesus. Deixa eu lhes dizer uma coisa, que esse é o cerne de todo o discurso, é o cerne de toda a Bíblia, na verdade, é o cerne do Evangelho. Deus é a nossa paz. Nós só temos paz. Lembra que Jesus diz: minha paz, minha alegria, meu amor. Você só tem paz em Jesus. O cerne do estudo aqui, desse discurso, é: busquem me conhecer, busquem me amar, e nisso vocês terão gozo pleno, paz plena, mesmo na perseguição, mesmo se vocês tiverem que morrer por causa de mim, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se fizesse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade és Deus. Irmãos, como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembrem, irmãos, lembrem, a paz, a vossa paz está em Jesus. A vossa alegria está em Jesus, porque em Jesus nós temos Deus. E nele nós temos a presença de Deus em nós, pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: esta é a alegria que vocês terão, que eu vou habitar com vocês no meu Espírito, e um dia vocês vão habitar comigo na casa do Pai. Essa é a nossa alegria. E essa é a alegria que nós temos que viver buscando todos os dias e fazendo tudo para que expressemos esta alegria. E os outros vejam algo desse Deus nas nossas palavras e na nossa vida. Que assim seja, meus irmãos. Esse é o testemunho cristão. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nós podemos, nesta noite, encerrar, e é uma grande alegria para nós podermos encerrar o estudo de mais um trecho da Sua palavra, Senhor. Que o Senhor tem nos dado a graça aqui na nossa igreja de fazer, de completar. E oramos para que estes estudos e essa exposição de hoje à noite possa nos fortalecer de uma tal maneira, de uma tal forma, Senhor Jesus, que nós estejamos de fato em paz, e na paz do Senhor, e na alegria do Senhor, permanecendo no Senhor, na fé, no amor uns aos outros, testificando ao mundo e levando a Sua palavra a todos, e conhecendo e amando ao Senhor cada vez mais. Louvado seja o Senhor na nossa vida, Senhor Jesus, e que por meio do Seu Espírito Santo, o Senhor seja conhecido por nós, e no Senhor, o Pai Celestial. Que assim seja. Em Cristo oramos, ó Deus Todo-Poderoso, e agradecemos. Amém.